Olha, eu quero falar com você, brasileiro, patriota, que sonha com um Brasil que não seja dominado pela corrupção. Eu entendo a sua indignação, a sua revolta, compartilho inclusive dessa mesma indignação e revolta com o que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, especialmente vindo de onde nós tínhamos esperança de justiça, como é o caso do Supremo Tribunal Federal, um órgão que deveria cuidar, zelar da democracia brasileira, da Constituição Federal. E nós temos visto acontecer da parte desses ministros do Supremo exatamente o contrário. Eles têm adotado uma postura ditatorial, autoritária, atropelado, passado por cima da Constituição Federal ao longo dos últimos tempos, reiteradamente, várias vezes, demonstrando uma completa falta de compromisso com os princípios constitucionais e com a democracia brasileira. Isso é verdade, é a minha opinião sobre a postura de boa parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas mesmo assim, eu quero falar com você que está sem esperança e manifestando a favor de algum tipo de intervenção militar no Brasil por causa desse quadro caótico no qual nós estamos vivendo, especialmente em relação ao Supremo Tribunal Federal. Eu penso que qualquer medida nesse sentido não é a melhor opção para o nosso país. Quero, portanto, aqui desafiar os brasileiros patriotas a focar as suas energias em manifestarmos nas ruas, quando for o caso, quando for necessário, nas redes sociais, nos posicionarmos, nos mobilizarmos, conversarmos com os nossos amigos, com os nossos parentes, expondo o desafio que nós temos como país e nos prepararmos de maneira inteligente, articulada, para as próximas eleições. Se o povo brasileiro tomar consciência dos reais desafios que nós temos, nós vamos avançar ainda mais no nosso país dentro de um processo eminentemente democrático. O que eu quero dizer com isso? Na eleição passada, nós tivemos uma grande conquista de eleger um presidente contra o sistema, antissistema, que não tinha acordo, que não tinha parceria com esse sistema, que foi o presidente Bolsonaro. E nós notamos que o presidente, ao assumir, se manteve num propósito firme, por exemplo, de nomear ministros com boa qualificação técnica, sem conchavos políticos, né? Vocês lembram que durante os 2 primeiros anos o governo Bolsonaro resistiu ao máximo qualquer tipo de acordão com o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados, com o Senado Federal. Ocorre que as circunstâncias nem sempre são do jeito que a gente deseja, né? Houve uma mobilização muito grande contra o presidente da parte da grande mídia, da oposição, de parlamentares no Congresso Nacional. Começaram, inclusive, a cogitar e se mobilizar e articular o impeachment do presidente. Então, Bolsonaro teve que tomar algumas medidas para brecar, para frear esse tipo de ação. E daí veio o necessário, ao meu ver, acordo com o Congresso, com o Centrão e daí por diante. Não penso que o presidente fez isso de boa vontade. Fez porque era necessário, tendo em vista a conjuntura política do momento. De qualquer forma, temos um presidente que está determinado a superar esse sistema corrupto que nos escravizou ao longo dos últimos anos. Essa é a minha compreensão, a minha visão de todo esse processo. Portanto, elegemos o Bolsonaro na eleição passada, o que já foi uma conquista muito grande. Nós temos que reconhecer isso. Agora, para as próximas eleições, além de reeleger o presidente Bolsonaro, nós temos que ter um propósito muito claro, por exemplo, de eleger senadores em todos os estados da federação. Eu creio que é missão prioritária de quem quer ver esse país transformado eleger senadores na próxima eleição, além do presidente da República. Por quê? Porque o Senado, ele é a instituição responsável pelo controle do Supremo Tribunal Federal. É ele, por exemplo, que é responsável por promover o impeachment
de ministros que estejam afrontando a Constituição Federal e a democracia brasileira no Supremo. Os atuais senadores, pelo que a gente percebe, boa parte deles com o rabo preso, não têm tido a iniciativa de brecar, como é a atribuição legal deles, esse avanço autoritário, ditatorial do Supremo Tribunal Federal. Mas o que nós vamos fazer? Pedir algum tipo de intervenção militar? Eu não creio que esse seja o melhor caminho. Falo isso de coração com os meus amigos e meus companheiros patriotas que sonham juntamente comigo com um país melhor. Eu penso que o nosso foco, nós devemos focar a nossa inteligência, as nossas energias agora em preparar candidatos ao Senado para as próximas eleições. Se nós conseguirmos formar maioria no Senado nas próximas eleições, com certeza o Supremo Tribunal Federal será enquadrado. Basta fazer o impeachment de um ou dois ministros e nós veremos que esses ministros tomarão vergonha na cara e mudarão de postura e passarão a respeitar a Constituição Federal Brasileira. Portanto, eu quero conclamar os brasileiros patriotas. Vamos focar, repito, vamos focar e começar a disseminar essa ideia. Nas próximas eleições, nosso foco será eleger o presidente Bolsonaro e eleger um senador, no mínimo, aliás, nós teremos só uma vaga, né? Um senador em cada estado da Federação Brasileira. Quem concorda comigo, vamos juntos nos unir nesse propósito. Um abraço a todos vocês.